Havendo número legal, invocando a Deus e a grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tio Carlos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária, em 16 de fevereiro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Dr. Edson da Creatinina, Reimon, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Aloysio de Freitas, Carlos Bolsonaro, Patrícia Morim, Tereza Berger, Dr. Edson da Creatinina, Paulo Pinheiro, Leomar Coelho, Tio Carlos, Ivanir de Melo, Luiz Carlos Ramos, Reimon, 11. Assume a presidência o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h05. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson da Creatinina, senhores vereadores presentes, assessores, funcionários da casa. Estamos hoje aqui numa sessão que não é carnavalesca, porque o carnaval acabou, mas também não é uma sessão normal, porque o carnaval ainda não acabou para muitas pessoas que não estão aqui presentes. Então, como aqui no Rio de Janeiro os blocos teremos 31 blocos para desfilar até sábado, eu entendo que alguns dos ausentes estão preparando as suas fantasias e o enredo para os seus blocos que vão desfilar daqui a pouco. De qualquer maneira, com ou sem os foliões ausentes, nós vamos falar um pouquinho, porque a vida continua, né, vereador? Eu queria citar uma matéria que está hoje em alguns jornais, mas ainda com pouco espaço, porque hoje o espaço dos jornais, da imprensa hoje, se divide entre a vitória da Escola de Samba Unido da Tijuca e a grande vitória do Vasco sobre o Flamengo, não é verdade? Então, os jornais estão divididos hoje nessas duas partes. E se esquece um pouco, o carnaval, a gente esquece o dia a dia da vida. Mas eu queria lembrar que ontem, a edição de ontem do Jornal Globo, nós tivemos uma pequena matéria que passou batida, evidente, não interessa ao governo, foi até surpreendente aparecer lá no Jornal Globo aquela matéria, falando sobre a dificuldade que encontraram os foliões do Rio de Janeiro para encontrar atendimento médico durante o carnaval. Apesar de termos toda uma grande propaganda, uma grande parafernália em propaganda sobre a questão do atendimento à saúde, vários postes foram instalados no Sambódromo, é verdade, tivemos postes colocados no Terreirão do Samba, mas o grande problema não é o posto do Terreirão do Samba, nem o posto do Sambódromo, todo mundo gosta de trabalhar lá, é folclórico, é bom. Eu já trabalhei lá há muito tempo, vereador. Trabalhei lá quando eu era diretor do Miguel Couto, eu ia trabalhar no Sambódromo, um tipo do plantão muito bom de se trabalhar, se trabalha bastante, mas também se vê coisas muito bonitas. E o que nós vimos no atendimento, na hora que o cidadão realmente precisa, e centenas de pessoas foram levadas do Sambódromo para os hospitais, que tinham problemas que não poderiam ser resolvidos dentro do Sambódromo. E chegando aos hospitais, deram de cara com um problema que todo mundo já conhece, porque antes, durante e depois do carnaval, a realidade é a mesma. As emergências estão cheias, o atendimento demora, a qualidade do atendimento deixa de desejar. E aí nós vimos casos de pessoas que foram ao Souza Aguiar, não tinha roupa de cama, foram para o Lourenço Jorge, esperaram horas, uma turista fotógrafa que foi esperar a sua mãe 27 horas para ser atendida na emergência do Miguel do Souza Aguiar. Enfim, isto não é surpresa, só para aqueles que fingem que isso não acontece. Nós dissemos aqui, eu fiz uma gravação, vereador, para a TV Alerj, que me perguntava sobre o que eu imaginava que ia ser o atendimento médico durante o carnaval. Ia ser isso, uma coisa bonita, enfeitada e linda lá no Sambódromo, nos postos funcionando, mas o atendimento nos hospitais, lá mesmo, aonde
pessoal não deixa ninguém entrar para ver o que acontece, é que a situação é complicada. E a situação da saúde é complicada mesmo. Eu acho que às vezes eu falo aqui demasiadamente sobre saúde, exatamente porque continua acontecendo, e a maior prova de que nós temos, todos os governos têm tido, e nós aqui batemos nessa tecla, porque somos da área da saúde, como o vereador Edson, como o vereador Carlos Eduardo, como outros vereadores médicos que trabalham aqui na casa, nós temos que entender que a saúde é um problema. E temos assim, uma notícia muito interessante, que acho até boa, para que possamos brigar um pouco mais sobre isso. Vocês sabem que, apesar de não parecer, e aqui nós temos, nesta casa, não há uma predominância do credo político, temos pessoas que têm todas as suas escolhas religiosas, mas no dia de ontem chamava-se, continua se chamando, Quarta-feira de Cinzas. E nós, a partir daí, temos o lançamento aqui pela Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, pela CNBB, da campanha da fraternidade. Eu sei que nós temos muitos vereadores aqui que são bastante ligados à Igreja Católica, são vereadores que participam, inclusive, de reuniões e vão ser, dessa vez, mais uma vez chamados a discutir esse assunto, que foi o lançamento ontem, lembra até o vereador Adilson, que é um vereador que eu sei que é ligado aqui, se reúne constantemente com o pessoal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ontem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou, nessa quarta-feira, a campanha da Fraternidade 2012, que terá como tema Fraternidade e Saúde Pública. A mobilização acontece em todas as dioceses do Brasil durante o período da Quaresma, que é o período que vai entre a Quarta-feira de Cinzas, que ninguém lembrava que foi ontem, e a Páscoa, que é mais ou menos em abril, né? Segundo a entidade, o objetivo é despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade para um problema concreto e buscar uma solução para ele. A saúde integral é o que mais se deseja. Há muito tempo, ela vem sendo considerada a principal preocupação e pauta reivindicatória da população brasileira no campo de políticas públicas. O SUS, o Sistema Único de Saúde, inspirado em belos princípios como a universalidade, cuja proposta é atender a todos indiscriminadamente, deveria ser o modelo para o mundo. No entanto, ele ainda não conseguiu ser implantado em sua totalidade e não atende a contento, sobretudo, às necessidades desse serviço, diz a CNBB no seu texto básico. Então, teremos uma campanha da fraternidade discutindo a saúde pública. É evidente que não se vai esquecer, nem as religiões não vão dividir em aqueles que têm seguro-saúde e que não têm seguro-saúde, apesar de ser essa divisão. Essa discussão que eu sempre tenho, que a saúde precisa ser definida no Brasil, se ela é um bem público ou um bem de consumo. Se ela é um bem de consumo, ela vai ser tratada pelas comissões de defesa do consumidor. O sujeito não é um paciente, é um consumidor. Ele vai ser mais bem atendido ou menos de acordo com o que ele tem dinheiro para pagar. Mas existe o outro lado, que é o lado da saúde pública. E ela parece que vai ter uma visão esse ano na campanha da fraternidade importante para que nós possamos rediscutir isso. O que significa o tipo de atendimento? Será que é correto o que acabou de acontecer em Brasília, quando no corte do orçamento foi cortada uma enorme parte da verba do orçamento da saúde? Será que está certo o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, onde mais da metade do orçamento da saúde aqui do Rio de Janeiro está privatizado, terceirizado? Será que nós podemos ter confiança em entregar a saúde que é pública e deveria ser uma obrigação do Estado, entregarmos a terceiros, como estamos fazendo hoje no Rio de Janeiro, através de organizações sociais? Será que este é o caminho melhor? Teremos, então, uma ótima oportunidade. Eu não tenho dúvidas que teremos hoje uma excelente oportunidade, a partir de hoje, de discutir a saúde pública pelo viés da campanha da fraternidade. Espero que essa casa
não admita que a CNBB está fazendo campanha política para alguns dos candidatos a prefeito. Acredito que não seja isso. Acredito que a CNBB não seja oposição ao prefeito, que a CNBB não tenha cor partidária, quando fizer críticas que provavelmente acontecerão sobre a política pública de saúde que vem sendo empreendida aqui no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Então, acho essa uma ótima oportunidade, uma excelente oportunidade teremos durante esse ano para discutir, mais uma vez, a saúde pública, agora sobre o viés da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e espero que nós possamos ter paciência durante esse ano, calma nas nossas discussões e que possamos estar aqui presentes para discutir, que é o principal. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu subo a esta tribuna para especialmente cumprimentar e parabenizar todas as escolas que participaram dos desfiles do nosso carnaval. Todas estavam lindas, eu se pudesse escolher todas. Mas, como isso não é possível, eu parabenizo especialmente, claro, a vencedora, a Unidos da Tijuca, que tem à frente o carnavalesco Paulo Barros, que agora é um companheiro nosso de partido, e isso nos dá assim, uma alegria muito especial, Paulo Barros. Então, nós sabemos do enorme sacrifício daquelas pessoas que participam, muitas vezes deixam até de atender às suas necessidades do dia a dia para poderem se dedicar ao carnaval. Então, acho que a gente aqui tem que parabenizar a campeã, sim, não resta dúvida, e ela merece, para mim, desde o primeiro momento, eu registrei como sendo a mais bonita. Salgueiro estava maravilhoso, as escolas realmente deram um show de espetáculo e uma beleza à nossa cidade, indiscutível. Mas eu quero chamar a atenção também para a questão do carnaval de rua. Eu sempre dizia que era de suma importância que voltassem os blocos, que se investisse mais no carnaval de rua. E ele renasceu aí com uma força total. Nós ficamos até, às vezes, preocupados e entendemos, eu acho que já no ano passado eu me manifestei aqui, neste microfone, da necessidade da prefeitura se estruturar muito bem. Porque imaginem os senhores, por exemplo, o bloco, o Bola Preta, que desfilou com aproximadamente, segundo notícias na imprensa, 2.300.000 pessoas, é muito difícil uma estrutura que possa atender a uma demanda tão grande. Mas tem pontos que eu acho que podem ser melhorados, sim. O nobre vereador Paulo Pinheiro falava na questão da saúde, do atendimento aos foliões. E eu digo aos senhores, eu passei o carnaval em casa, eu saí de sexta para segunda, de sexta para terça-feira eu não saí nenhum dia de casa. Então, tive assim, a oportunidade de descansar, de fazer as minhas reflexões, de assistir ao desfile das escolas, enfim. Mas acabei recebendo muito telefonema. Telefonemas, principalmente de pessoas que tiveram problemas no atendimento médico. Sim, eu cheguei a receber um telefonema de um jornalista do Jornal do Brasil, me parece, que aflito me dizia que a namorada passou mal aqui no centro da cidade e foi uma dificuldade enorme para conseguir atendimento médico. Ele teve que levá-la para um hospital
acho que para um pronto-socorro mais próximo, e foram muitos os casos. Imaginem, eu fiquei em casa. Então, acho que há uma necessidade grande de se estruturar melhor essa questão. Soube, inclusive, que a empresa contratada para dar assistência aos blocos de rua, ela teria um quantitativo de 80 ambulâncias apenas, vereador Paulo Pinheiro. Achei muito pouco. Se realmente... Por favor. Uma partezinho, por favor. Desculpa. Vereadora, só para completar, que eu me estendi um pouco na minha palavra, só para completar, eu disse exatamente isso. Eu também recebi esse telefonema do Jornal do Brasil e estou pedindo hoje um requerimento de informações, ver se a gente consegue, se é a Rio Tour ou a Secretaria de Saúde, não sabemos, alguém, uma das duas, fez um contrato com uma empresa, como está sendo o cara que terceirizou mais uma vez o serviço, e botou uma empresa que teria 80 ambulâncias para o carnaval de rua. Eu andei em alguns locais pela cidade, eu não cheguei a sair em nenhum bloco, mas andei pela Zona Sul, eu tenho certeza que eu não vi nenhuma ambulância. Como a maioria dos blocos foi na Zona Sul, provavelmente eles devem estar muito escondidas em algum lugar, ou em algum lugar onde ela tenha mais acesso para sair, ou ela está na porta do hospital. Algum lugar as ambulâncias ficaram, eu não vi. Mas é preciso que seja esclarecido quanto foi esse contrato, quem assinou e que tipo de procedimento foi contratado. Se acha que era importante, depois, se a senhora quiser até nos acompanhar no requerimento de informações, para a gente poder saber melhor o que aconteceu. Nos postos lá do Sambódromo, Terreirão do Samba, tinha os postos da própria secretaria, mas também são da secretaria, mas também precisam entender, porque são pessoas contratadas que recebem um pagamento, é alguma coisa que não é o melhor caminho escolhido para esse tipo de atendimento, porque dá margem a esse tipo de dúvidas que nós temos agora. Então, acho que seria importante, acho que é importante a sua observação. Obrigada, vereador. Eu estou entrando com requerimento de informações junto à Secretaria de Saúde, exatamente solicitando o nome da empresa, o número de ambulâncias, como foi feita essa distribuição, porque, como eu disse há pouco, num quantitativo, num bloco que tinha 2.300.000 pessoas, eu acho que as 80 ambulâncias, praticamente haveria a necessidade delas naquele evento. Imagina distribuí-las pela cidade toda. E houve também muita reclamação em relação aos banheiros químicos. Eu recebi, principalmente da Zona Sul, inúmeros telefonemas que o bairro de Copacabana, Ipanema, exalava um odor horroroso. As pessoas eram obrigadas a fazer xixi em qualquer lugar porque não tinham banheiros químicos suficientes. Acho que isso tudo tem que ser visto, sim, com critério grande, para que a gente não tenha esse tipo de coisa. Mas eu queria ainda, já no finalzinho aqui do meu tempo, registrar com muita tristeza, senhor presidente, o falecimento do ministro do STF, o ministro Maurício Correia, que era uma pessoa muito querida minha e do meu marido, um homem da maior dignidade, um homem que tanto fez pela justiça, uma pessoa do maior valor, e, infelizmente, na semana retrasada, ele faleceu, e com muita tristeza eu faço esse registro aqui nesta casa. O ministro Maurício Correia foi homenageado aqui por nós, com a medalha de mérito Pedro Ernesto. Foi um homem de uma coragem imensa, que não se furtava, todas as vezes que tinha que se pronunciar, não se escondia, diante das questões mais sérias da justiça. Vi, por exemplo, quando ele foi o principal envolvido e decisivo voto na questão de um editor de livros antissemitas no Rio Grande do Sul, Siegfried Elvander. Esse sujeito foi condenado a 2 anos de prisão. O seu advogado entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo um habeas corpus para ele, e Maurício Correia foi decisivo quando negou o habeas corpus, e mais ainda,
o sujeito era acusado de racismo, e ele disse com muita clareza e muita convicção que não podíamos discutir raças. Nós todos éramos de uma única raça, porque só existe uma raça, a raça humana. Então fica aqui o meu pesar, o meu sentimento de extrema tristeza pela perda irreparável do ministro Maurício Correia. Que ele descanse em paz, e eu peço aos senhores presentes e senhor presidente 1 minuto de silêncio em sua homenagem. A presidência acolhe a solicitação. Muito obrigada, senhor presidente. Que o doutor Maurício Correia descanse em paz. Obrigada. Próximo orador inscrito, doutor Edson da Cretinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Tio Carlos, que preside no momento a sessão, nos cumprimentos. Nobres vereadores presentes, vereadoras, pessoal da imprensa, público nas galerias, público nas dependências desta casa e telespectadores da TV Câmara. Como eu tenho dito neste microfone, após um ano de aprendizado, hoje eu me sinto mais à vontade para falar das funções de um vereador. E nesse fim de semana, ou nesse fim de semana prolongado, nessas feriados de carnaval, eu aprendi que nós podemos identificar uma série de problemas que a cidade tem. Tenho plena consciência também que não vou conseguir nunca resolver todos os problemas que são apontados pela população. E já disse aqui semana passada que eu acho que a população deve nos informar quais são os problemas e que nós seremos intermediários entre a população e o poder executivo. Por exemplo, andando na orla da Lagoa, eu vi a dificuldade de você alugar bicicletas. Alguns dos bicicletados estavam com as bicicletas lotadas, mas quando se fazia contato telefônico, se dizia que aquele bicicletário não estava em funcionamento. E assim eu andei em 3 ou 4 bicicletários da Lagoa e não consegui alugar uma bicicleta. Andando pela Lagoa também vi a situação de contaminação da Lagoa e passei por um museu chamado de Água Limpa, em que há uma previsão da prefeitura associada com alguns empresários que vai haver a descontaminação da Lagoa, coisa que nós imaginamos e sonhamos há muitos anos. Dizem até que nós vamos poder nadar na Lagoa. Fui ao Hospital Souza Aguiar e posso afirmar para vocês que qualquer pessoa colocando um jaleco e um crachá entra em qualquer lugar do Souza Aguiar sem ser importunado, assim como eu entrei sem nenhuma identificação. Eu botei um jaleco e botei um crachá e ninguém me perguntou, e eu andei. E fui visitar um paciente que estava lá no 6º andar na urologia, e fui saber que aquele paciente, no fim de semana, não receberia nenhuma visita médica. Não havia médicos no setor de urologia do Souza Aguiar. E ele ficou muito feliz em me ver, mas, infelizmente, estava sem atendimento médico. E eu, semana passada, participei do Consocial. E, como eu disse, esse ano eu aprendi a respeito dos conselhos municipais.
E a primeira pessoa que me convidou para participar de um conselho municipal foi o vereador Paulo Pinheiro. Apesar de eu ter 30 anos, mais de 30 anos de formado, eu nunca soube o que era um conselho municipal, e ele está na Constituição desde 1988. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre os conselhos municipais. Como eu disse, eu participei recentemente na mesa da abertura e nos grupos de trabalho na etapa carioca da Consocial, a primeira conferência nacional sobre transparência e controle social, que é uma realização da Controladoria Geral da União e reuniu aproximadamente 200 pessoas no Centro de Convenções Sul-América, no bairro da Cidade Nova, este mês. Convocada por decreto presidencial de 2010, a primeira Consocial vem realizando etapas preparatórias e espera mobilizar mais de 1 milhão de brasileiros que serão representados por delegados em uma etapa nacional nos dias 18 e 20 de maio de 2012 em Brasília. O objetivo é estimular o envolvimento da sociedade no acompanhamento da gestão pública, promover a transparência e um controle social mais efetivo e democrático. Voltei ao texto base dessa conferência para rever a definição para os conselhos de políticas públicas, pois é a atuação deles, hoje em nosso município, o que me interessa acompanhar. Os conselhos são tidos como uma das principais experiências de democracia participativa no Brasil contemporâneo, fruto de importantes modificações propostas pela Constituição Federal de 88. E aqui, mais uma vez, eu me sinto extremamente decepcionado comigo mesmo, que não sabia do poder público que existe e que nós poderíamos disseminar esse conhecimento entre os cidadãos para participar dos conselhos municipais, sejam municipais, sejam estaduais, seja até os nacionais, conforme eu venho aprendendo nesses últimos dias. Atualmente, a maior parte dos programas do governo federal prevê a participação dos cidadãos na execução e controles das políticas públicas por meio dos conselhos, sendo que a liberação de recursos a estados e municípios está vinculada à instituição dos conselhos, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Bolsa Família, Programa Saúde da Família, Fundo de Educação Básica, o chamado Fundeb. Os conselhos podem desempenhar funções de fiscalização, mobilização, deliberação, ou podem ter somente a função consultiva. Em geral, sua composição é orientada pelo princípio da paridade, que respeita a divisão igual, de forma a garantir que sejam realmente uma representação dos diferentes segmentos sociais. Ou seja, qualquer cidadão pode participar das sessões dos conselhos e pode, se fazer parte de uma instituição, se candidatar a fazer parte daquele conselho. Coisa que eu aprendi agora, há cerca de um mês atrás. Alguns obstáculos graves vêm sendo apontados por estudiosos que pesquisam o assunto ao longo do país. A ausência de alternância, conselheiros há muitos anos no mesmo conselho ou participando de 3 ou 4 conselhos simultaneamente. Eleição indireta em fóruns fechados de representantes, desconhecimento por parte dos conselheiros da lei que criou o conselho e de seu regulamento, de suas atribuições e do funcionamento do orçamento público. Muitos representantes, seu chefe governamental ou sua entidade não governamental, mas não a sociedade ou o segmento que aquele conselho atende. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, ele era tradicionalmente presidido pelo secretário municipal de saúde. Há cerca de 15 dias houve uma eleição e o secretário municipal de saúde foi eleito como presidente pelos seus pares, que na maioria das vezes são pessoas ligadas a ele. Ou seja, a sociedade tem que participar dessas reuniões e questionar se o presidente do conselho deve ser o secretário municipal de saúde. Minha companheira líder do meu partido, vereadora Sônia Rabelo, referindo-se à política de cultura da nossa prefeitura, questionou em plenário, no último dia 16, o Rio não possuir uma lei e um Conselho de Cultura, instalado desde 2009. Embora a Câmara do Rio tenha deliberado isto, assim como não há um Conselho Municipal de Turismo ou de Transporte, que poderia, por exemplo, participar nas deliberações sobre o metrô da linha 4 em licenciamento. Nós estamos indo a várias reuniões sobre o metrô linha 4
e não há um conselho de transporte que poderia questionar o andamento dessa linha 4. Então, existe uma Secretaria de Transporte e deveria existir um Conselho Municipal de Transporte, que seria composto de cidadãos e de pessoas interessadas em discutir o andamento da linha 4. Foi com a lei de 5.104 de 2009, do nobre vereador Paulo Pinheiro, dispondo sobre o Conselho Municipal e os Conselhos Distritais de Saúde, que o Conselho Municipal de Saúde do Rio passou a órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde, o SUS, por exemplo. Considero essa uma obrigação minha, como representante do voto da sociedade, de buscar fortalecer o vínculo entre a população e os conselhos de políticas públicas, que são um compromisso constitucional. O Poder Legislativo deve acompanhar a participação da sociedade nos conselhos, saber sobre as dificuldades que estão encontrando para funcionar, entender como a sociedade está chegando até eles, descobrir quais deles estão efetivamente servindo aos seus propósitos. Finalizando, de fato, encontrei dados atualizados somente dos Conselhos de Saúde e de Meio Ambiente e, por isso, encaminho hoje requerimento de informação, solicitando informações sobre todos os conselhos, bem como uma indicação para que os mesmos tenham o devido destaque nos sites da Prefeitura. Votarei o assunto em breve oportunidade. Boa tarde, obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Rubens Andrade, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores presentes aqui nessa segunda semana que nós reiniciamos o recesso, reiniciamos o trabalho do plenário, né? É importante registrar isso, porque tem uma cultura que a Câmara, no recesso, fecha toda a Câmara e os gabinetes não trabalham, não produzem, ou o vereador, enfim. E que aqui, hoje, no dia de hoje, aqui, vereador Adilson Pires, vereador Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Edson da Creatinina, Israel Atleta, Patrícia Morim, Paulo Pinheiro, Raymond, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, que vos fala, Sônia Rabelo, Tereza Berg e o Carlos, que subscreveram aqui a presença no plenário. Falo isso porque, na volta do recesso semana passada, estava aqui, como na quinta-feira também, e as pessoas resolvem citar quem está presente no plenário ou não. Como já passamos dos festejos, né, momescos, né, carnavalescos, seja lá o que for, estive antes, estou depois, não deu para estar durante, porque a Câmara estava fechada por uma questão de segurança do carnaval. Para debater política, que é o mais importante, não quem é o melhor aqui dentro dessa Câmara ou que carrega na sua história a verdade. Porque todos aqui chegaram aqui com o voto da população, debatendo, convencendo a maioria dos eleitores para aqui estar presente. Primeiro saudar a campeã do nosso carnaval, Unidos da Tijuca, o Salgueiro também, Vila Isabel, de uma mesma região da cidade do Rio de Janeiro, e as demais escolas que competiram e, mais uma vez, brilharam para o mundo com a competência, a qualidade, nos festejos de nossa cidade. Segundo, ao povo do Rio de Janeiro, fluminense, os brasileiros, pessoas vindas de outros países, que também se divertiram na paz aqui em nossa cidade. Exemplo aqui na Avenida Rio Branco, mais de 2.200.000 pessoas registradas nos veículos de comunicação presentes aqui. Uma semana antes, bloco com 400.000, aterro do Flamengo, que descentralizou também, se não me engano, 200.000. Enfim, o subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste, os carnavais que eu tive a oportunidade de percorrer, as pessoas presentes, um outro viés, né? Diga-se verdade, porque na Zona Sul, com praia, sol maravilhoso em nossa cidade, as pessoas conjugarem a diversão com o lazer, entretenimento, domingo pela manhã, Copacabana, belíssima, enfim, a nossa cidade foi fantástico, fantástico. Agora, é isso, nós estamos recuperando a centralidade. Quem lembra dos carnavais
há mais de 25 anos, né, vazios em nossa cidade, vai tendo essa presença cada vez mais do povo na rua. Ontem o jornalista do Globo, Joaquim Ferreira Santos, se não me engano, escreveu sobre isso, que nós reinventamos o carnaval de rua e, quem sabe, está na hora de reinventar o carnaval da rua, na perspectiva dos blocos se reunirem pelas ruas, vizinhos, parentes, amigos, pelo número crescente de pessoas que permanecem no Rio ou vêm para o Rio brincar o carnaval. Eu estou falando isso tudo porque o ensaísta, professor, sei lá, popstar, enfim, nada contra, José Miguel Wisnik, a origem dele não é americana, se não me engano, romena, Paraná, depois... não, polonesa, se não me engano, depois fixou em São Paulo. No dia 4 de fevereiro, ele publicou um artigo que, como carioca, vereador da cidade do Rio de Janeiro, só agora estou tendo a oportunidade de trazer aqui, tratando da gambiarra carioca, por conta da queda do prédio aqui ao lado, na 13 de maio. Prédio esse que, no dia 19 de janeiro, eu acompanhava uma comissão de moradores de Vigário Geral e Parada de Lucas. Nós fomos à Agenerza, chegamos quase 6 horas da tarde aqui, a comissão, e estivemos com o conselheiro, fizemos uma reunião ali embaixo, e depois subimos, quando descemos com a comissão, fizemos uma outra reunião. E 7 dias depois, os 3 prédios caem, véspera de um feriado. Nós estamos trabalhando no recesso parlamentar. E no dia 15 agora de fevereiro, no dia que voltamos do recesso, participei de uma assembleia lá em Vigário Geral, na Associação de Moradores, nessa luta contra a cobrança indevida a partir das instalações dos chips pela Light, mais uma vez, àquela população pobre numa área de baixo índice de desenvolvimento humano e social em nossa cidade. Então, eu estava lá trabalhando na assembleia com os moradores. E ele tratava da gambiarra carioca. E logo depois, acho que nem 2 semanas, cai o prédio lá em São Bernardo do Campo. Né? Uma área que poderia ser muito mais perigosa. Caiu por dentro. Né? Lamentavelmente. Ainda bem que não tivemos lá uma fatalidade ou 2, mas enfim. E depois relatava uma experiência dele num restaurante. Eu acredito, sim, acho que nós... E depois, num artigo do Sérgio Magalhães, também no Globo essa semana, falava isso. Não dá para a gente trazer o preconceito da gambiarra carioca. Quem sabe é brasileira. Fruta aí, muitas vezes, dessa remodelagem que vai levar muito tempo na nossa compreensão política. E, lamentavelmente, ocorreu aquilo. E acompanhando a apuração de São Paulo, algo que no Sambódromo, salve melhor juízo, não sei, outros que acompanhavam há muito tempo, eu nunca vi uma cena como aquela em São Paulo, do cara invadir, né, pegar as notas ali, rasgar, ou seja, na acepção mais verdadeira do autoritarismo ainda presente em nossa sociedade. Aqui no Rio foi quem ganhou, quem perdeu, enfim e tal. Não estou aqui trazendo uma competição, mas isso, por mais que ele diga que ama o Rio de Janeiro, não posso, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, aceitar. Tentei procurar o e-mail dele para poder responder, não foi possível, essa generalização por uma fatalidade. E eu acho que o Rio de Janeiro mostrou, com a vitalidade do seu carnaval, recebendo seus turistas, temos muito que avançar. Vereadores aqui anteriormente trataram de questões importantes e estratégicas, é verdade, em nossa cidade. Penso que o poder público tem que apostar mais na descentralização, ampliar cada vez mais a infraestrutura, coibir os abusos, é óbvio, para melhor garantir a circulação da nossa população, mas estamos de parabéns. Dizer que o Sambódromo, a passarela do samba, que nós votamos essa matéria aqui na casa, comportou e passou pelo teste, né, de receber na passarela do samba a ampliação que foi feita naquele momento. É óbvio que precisa de conclusões e acabamentos, isso ninguém nega do que é importante, mas se consolida como um espaço importante
para as atividades de lazer, música, enfim, entretenimento na nossa cidade, como para os Jogos Olímpicos também. Matéria essa que nós debatemos aqui exaustivamente, discutimos e aprovamos, em sua maioria aqui, na votação. Então, é importante a gente registrar isso, a participação e a contribuição da Câmara Municipal, contribuindo cada vez mais para a revitalização, crescimento, desenvolvimento em nossa cidade. As pessoas precisam e desejam e querem mais a participação na vida em nossa cidade. Então, esse é um primeiro registro que quero fazer desse balanço aí da volta do nosso recesso, entremeado aí pelo período de carnaval. Já aqui na volta do recesso, já protocolamos aqui vários projetos em relação a matérias de tombamento de patrimônio da nossa cidade. Hoje, convidado pelo vereador Reymold para um debate lá na Igreja dos Capuchinhos sobre a questão do patrimônio em nossa cidade, já confirmando aqui a presença. Como também uma outra ação nossa no dia de hoje, que foi protocolar um requerimento de informações sobre os contratos à época feito para a implantação de estacionamento subterrâneo aqui na Cinelândia e na 1º de março ali no Castelo, já que também é uma matéria que acho que esse ano a Câmara Municipal deve enfrentar, que são os preços abusivos cobrados pelos estacionamentos privados em nossa cidade. Nós não podemos permitir que chegue aqui o que hoje também, se eu não me engano, na coluna do jornalista Anselmo Góes, dizendo que um estacionamento em Búzios estava a hora de R$50, mais ou menos. Nós não podemos deixar chegar isso na nossa cidade do Rio de Janeiro por conta da sua reocupação da centralidade política, cultural, econômica, Copa do Mundo, presença do Papa, Jogos Olímpicos, seja lá o que for as atividades. Não podemos. E nada melhor do que reestudarmos esses contratos, assim como outros em nossa cidade, e debatermos aqui a legislação pertinente sobre essa matéria. Mas também quero alertar que nós não podemos deixar de passar mais uma vez nessa casa sem debater e votar em segunda discussão o projeto enviado pelo Executivo que propõe a redução do ISS de 5% para 2% na alíquota do setor de tecnologia da informação em nossa cidade. O Brasil vem importando e crescendo em milhões a importação de software. Nós estamos cada vez mais fazendo aí uma transferência de reserva. Nós estamos deixando de incentivar e contribuir para que os nossos jovens, nossos pesquisadores, enfim, as pessoas que trabalham nessa área, possam ampliar suas atividades. Vereador João Mendes, Jesus também, para não cometer nenhuma injustiça, nós temos que recuperar essa centralidade aqui em nossa cidade. Então, acho que essa é uma matéria também prioritária, dentre outras que nós estaremos debatendo, discutindo e votando logo após a definição dos membros das comissões permanentes aqui da Casa. O próximo orador inscrito é o vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão na nossa Casa de Leis. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, queria aqui parabenizar, e aí de forma bastante verdadeira, o sucesso que é o nosso carnaval. De uma maneira geral, quero aqui parabenizar a Escola Campeã, Unidos da Tijuca, mas quero parabenizar a todos que desfilaram nesse grupo especial, e até mesmo, por exemplo, a Escola Renascer de Jacarepaguá, que infelizmente está descendo, mas que foi realmente brilhante também a sua participação. Levando-se em consideração, foi o primeiro ano que ela conseguiu subir, é uma escola que eu digo que é grande, à medida que conheço seus componentes, sei da dificuldade, da luta que se é colocar um carnaval na rua, e não é porque ela desceu que nós não devamos aqui reconhecer e parabenizar. Quero aqui a Pôr da Pedra, enfim, todas as escolas do Grupo Especial, que estará ali na maior festa, e posso aqui dizer, e aí sem hipérbole, sem absolutamente nenhuma figura de exagero, mas colocar que é a maior festa popular do mundo. Digo isso,
e isso é claro de forma também muito especial, registrar que o nosso carnaval de rua hoje, apesar, até conhecer uma palavra nova aí, o gigantismo, né, dos blocos, essa palavra fala exatamente do crescimento, e quando se diz o cordão de bola preta, com 2.300.000, esse número é um número, eu que trabalho com eventos, sei que às vezes não é tão preciso. Os organizadores sempre pecam pelo excesso. Eu não sei nem se a Avenida Rio Branco e as suas imediações cabem 2.300.000, mas enfim, sei que é número absolutamente estrondoso e que eu quero registrar na maior paz, na maior alegria, aonde nós ali tínhamos pessoas do subúrbio, da Zona Sul, onde todos estavam ali se irmanando, fazendo uma festa realmente que nos deixa muito feliz. Isso também tenho aqui que enfatizar e registrar a competência e o esforço que a Prefeitura, por que não a Prefeitura? Por que não dizer parabéns ao secretário Antônio Pedro, que realmente, como secretário de Turismo e presidente da Rio Tour, se esforçou para que, é claro, muitas falhas aconteceram, mas eu desafio qualquer país do mundo a fazer uma festa como a nossa e que essa festa não possa ter uma falha. Tivemos algumas, e é claro, aqui eu vi um pronunciamento de uma nova vereadora que esteve aqui ocupando a tribuna, falando que às vezes o cidadão não tem um banheiro químico e é obrigado a fazer xixi na rua. Eu discordo. Eu quero dizer que, olha, o número de banheiros químicos já aumentou para 15.000. Claro que precisamos ter mais, por favor, que tenhamos mais, se a festa continuar crescendo, mas não é justificativa. Por exemplo, um ator da televisão saiu apertado da van e fez xixi na rua, dizendo que estava apertado. Isso, nós temos que acreditar também a falta de educação de muitas pessoas. E eu digo isso, é a mesma coisa, aquele cidadão que olha para um lado, não vê uma lixeira, olha para o outro, não vê outra lixeira, joga o lixo no chão, não tem lixeira suficiente na cidade. Isso não serve como justificativa. Educação, precisamos sim cobrar para que o governo coloque mais banheiros, mas usar como justificativa, fazer xixi na rua, foram quase 800 aí presos, e eu quero exatamente isso. Parabenizar a Secretaria de Ordem Pública também, o secretário Alex Costa, que apesar dos problemas, nós vimos, e aqui entendo como fiscalizador, como fui eleito para isso, para que a gente possa minimizar os erros. Queria dizer aqui a Conlurb, parabéns Conlurb, precisamos melhorar, mas também precisamos conscientizar a população. Produzimos muito lixo e temos que ter um entendimento de que o lugar de lixo é na lata do lixo, seja no Carnaval, seja no Natal, seja no Réveillon, seja ao sair com o seu filho. Isso é o que a gente precisa colocar. Educação, educação e educação, para que a gente possa, assim, juntamente aí com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, que a gente possa realmente continuar exaltando os acertos e cobrar para que os erros não se repitam. Então, aqui cabe ao secretário Osório também o meu entendimento de que a sua pasta vem fazendo um belíssimo trabalho. Vejo aí, de forma muito especial também, a colocação de todo o apoio. Mas existem críticas, como foi dito pelo vereador Paulo Pinheiro. Realmente, a saúde também temos que melhorar. Só que o problema na saúde, é claro que não era um carnaval. O problema da saúde, e aqui eu venho me batendo, meu mandato, venho colocando isso praticamente todos os dias, nobre companheiro Edson da Creatinina, doutor Edson da Creatinina, um homem que respeita, um médico, um homem que sabe o quanto é importante investirmos na saúde. Apesar de todos os desacertos aí, enfim, estaremos continuando buscando para que a nossa saúde possa melhorar. Quero aqui registrar exatamente isso. Essa situação do carnaval de rua, parabenizar, tomara que possamos melhorar. Lamentar, é claro, que alguns investimentos, alguns patrocinadores, só têm interesse em colocar dinheiro nos blocos que desfilam na Zona Sul. E aí sim, vejo os moradores de Ipanema, Copacabana, Leblon, com dificuldades. E aí temos que também estar olhando esse lado. São pessoas que, às vezes, em função da festa de muitos,
ficam ilhadas ou ficam sem tendo o seu direito de ir e vir cerceados, exatamente porque muitos patrocinadores só se interessam que o desfile seja na orla ou então no corredor cultural. Já vimos, claro, alguns blocos saíram da Zona Sul e vieram aqui para o centro, como o caso da Preta, Bloco da Preta, enfim, vejo isso como acerto. Mas vamos olhar a Zona Norte, Campo Grande também, a Zona Oeste, Santa Cruz. Vamos patrocinar e vamos, então, investir também para que haja, sim, uma festa por toda a cidade. Queria aqui lamentar, e aí vem uma crítica ao prefeito Eduardo Paes, que, infelizmente, o meu projetinho de lei, muito simples, né, que eram as pulseiras de identificação, tive várias ligações, tive várias pessoas dizendo exatamente, lamentando, que os blocos não pudessem participar de uma lei que é, como eu disse, é um serviço para o pai e para a mãe, por mais que o pai tenha que cuidar do seu filho, muitas crianças se desencontrando dos seus pais, e se tivesse aquela pulseirinha de identificação, poderia minorar, não estou dizendo acabar, mas minorar o sofrimento daquela criança que se desencontrou do seu pai. E o prefeito Eduardo Paes vetou, e vamos aqui tentar derrubar esse veto, para quem sabe o ano que vem possamos melhorar um pouco mais a questão da segurança, principalmente em relação às nossas crianças. Queria agora, terminando a minha fala, senhor presidente, aproveitar que o prefeito Eduardo Paes, já que a nossa cidade foi se colocada aqui hoje, da centralidade cultural que a nossa cidade tem, que o nosso estado tem, de uma maneira geral, está na hora da cidade da música, prefeito. Prefeito, chega de politicagem, prefeito. Chega de deixar o cidadão da nossa cidade, do nosso país, privado daquele equipamento que lá já está pronto. Eu posso dizer e afirmar, participei da CPI, da Cidade da Música, estive lá em diversas incursões e vi que a Cidade da Música, gente, está pronta há 2 anos. O que está acontecendo com o prefeito Eduardo Paes é uma questão política com o ex-prefeito César Maia. E eu fico preocupado porque o Teatro Municipal agora vai estar reaberto. A Sala Cecília Meireles fechada para reforma. Cadê a Cidade da Música? Então, já passou da hora, prefeito Eduardo Paes. Seja lá, encontre-se uma empresa que realmente possa administrar a Cidade da Música. Se existem questionamentos, se gastou, se não gastou, deixa que a Justiça cuide disso, mas para com isso e vamos abrir a Cidade da Música, prefeito Eduardo Paes. A cidade merece. O senhor tem acertado em muitas coisas, mas essa politicagem em relação à Cidade da Música, o morador da Barra da Tijuca, ele passa lá e fala, olha aí, ó. Ele já sabe que a Cidade da Música está pronta. O cidadão da cidade do Rio de Janeiro já sabe que a Cidade da Música está pronta. E isso tem que acabar, porque, afinal de contas, quem perde é o cidadão. Então, eu queria só apenas registrar também, já falei isso na semana passada, mas já estou fazendo o requerimento de informações para o secretário de Obras, Alexandre Pinto. Reputo um brilhante secretário de Obras. Reputo, a Secretaria de Obras, a nossa cidade passa por essa revolução e eu entendo que existem muitos acertos, mas especificamente em relação a uma obra que é o alargamento da Estrada dos Bandeirantes, infelizmente a empresa que venceu, a empreiteira que venceu a licitação, parece que é a Canter, deixou a desejar. Os moradores de Vargem Pequena estão sofrendo barbaramente. A obra agora está parada. Parece que a empreiteira abandonou a obra e aquele povo está lá sofrendo. Então, secretário Alexandre Pinto, sei da sua competência, preciso imediatamente que o prefeito Eduardo Paes minimize o transtorno. Claro que a obra é importante, claro que uma obra como aquela vai causar realmente transtornos, não tem como se fazer uma obra de duplicação de uma via que é única ali sem causar transtorno, mas já passou dos limites. O que está acontecendo lá é uma barbaridade. Pessoas estão deixando de frequentar, por exemplo, o polo gastronômico de Vargem Grande, porque não tem como ir com o seu carro, porque está uma calamidade. Então, eu queria aqui deixar registrado, esse é um apelo de todos os moradores de Vargem Pequena, estende-se um pouco para Vargem Grande, que vivia um caos, mas a obra foi terminada, concluída na parte de Vargem Grande, ficando o caos hoje em Vargem Pequena. Então, quero aqui terminar a minha fala, senhor presidente, dizendo de novo, mais uma vez,
o quanto é importante sermos vereador da cidade do Rio de Janeiro. Como é importante estarmos aqui brigando o tempo inteiro para que a gente tenha uma cidade melhor. Mas não podemos absolutamente, seja qual for o seu partido, seja qual for a sua questão partidária, de deixar de dizer o que está dando certo. Nós temos que parabenizar. E isso aqui, quero de novo enfatizar, parabéns ao secretário Antônio Pedro, parabéns ao secretário Alex Costa, parabéns ao secretário Osório, parabéns à Conlurb. Temos que melhorar, mas é muito importante que todos os senhores saibam disso, que a consciência de que se já está bom, podemos melhorar. Não podemos continuar aumentando esta festa com a sensação de que está tudo uma maravilha. Então eu tenho certeza que todos esses senhores estarão aí tentando minimizar, principalmente o que deu errado, é claro, esse ano, para que tenhamos um carnaval. E aí sim, a maior festa popular do mundo é na nossa cidade. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Caro nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que preside esses trabalhos da sessão nesta quinta-feira, caros colegas vereadores, estou vendo aqui o vereador Tio Carlos e o vereador Rubens Andrade, amigos que trabalham aqui no plenário da casa, assessorias. Nós estamos retomando, após o carnaval, o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, nosso trabalho de representação do povo da cidade do Rio de Janeiro, e eu quero começar a minha fala parabenizando a comunidade da Grande Tijuca pela vitória expressiva no Carnaval Carioca de 2012. E, ao mesmo tempo, lembrar as comunidades onde as escolas atuam, Então, as comunidades da Unidos da Tijuca, que é uma escola que tem trazido todos os anos para a avenida surpresa em cima de surpresa, criatividade, tem entendido uma coisa que é muito bacana, que o samba tem raiz e tem raiz profunda, que está na raiz, inclusive, do povo carioca, e que, segundo dizer, inclusive, do próprio Paulo Barros, o samba, claro que aqui não tem aspas, porque não é literalmente a fala dele, mas o entendimento da fala dele, o samba tem raízes profundas, e essas raízes profundas não são abaladas. O que nós precisamos é fazer que as folhas e os frutos, de fato, encantem aqueles que já conhecem e que já vibram com as raízes do samba. Então, parabéns ao carnavalesco Paulo Barros, parabéns a todos os componentes da Unidos da Tijuca por essa vitória maravilhosa, vitória que nós, ao escutarmos os comentários radiofônicos, televisivos, ou mesmo da imprensa escrita, parece que não tem aquele gostinho que em outros carnavais a gente ouve, mas podia ter sido uma outra escola. Parece que houve assim, um senso comum, de fato, da beleza do desfile da Unidos da Tijuca, que teve nota máxima em quase todos os quesitos, e que chegou com uma vitória expressiva. Embora 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo para o estilo de competição que é o Carnaval Carioca, é uma vitória expressiva, porque o Carnaval foi, de fato, de muita qualidade. Parabenizar também a comunidade do Salgueiro, que fez um belíssimo desfile, a comunidade também da Unidos de Vila Isabel, também as 3 primeiras colocadas, e todo o Carnaval Carioca, todo o Carnaval Carioca. E eu queria também, senhor presidente, depois de feito este registro a respeito do Carnaval, não sou um entendedor, apenas gosto, é como aquele admirador das telas dos grandes artistas, dos grandes pintores, que não sabe dizer se é esta ou aquela arte, se é esta ou aquela época, se é esta ou aquela pintura, mas ao olhar simplesmente gosta. Então, o Carnaval é isso mesmo, é esse momento bonito da vida do povo carioca, esse momento bonito da expressão cultural mais arraigada, mais constitucional da história e da cultura do povo carioca. Então, depois de feito esse registro, eu queria lembrar que também nós nos aproximamos do dia 1º de março. 1º de março, o Rio de Janeiro fará 447 anos. O
O Rio de Janeiro que tem sobre o Corcovado o Cristo Redentor de braços abertos, com seu braço esquerdo estendido do lado do coração para a região que se dirige à Baixada Fluminense, com o seu olhar que, de maneira espantosa e ao mesmo tempo bonita, misteriosa, linda, se debruça sobre a cidade como um todo, e que cidade é esta, que não só por causa da maravilha que é o Cristo Redentor, mas por causa da cultura desse povo, por causa da história do povo, por causa da generosidade do povo carioca, é uma cidade que é chamada de cidade maravilhosa. E é mesmo maravilhosa. Maravilhosa porque dotada pelo Criador de uma das belezas naturais mais bonitas do mundo. Eu me lembro da figura de Francisco de Assis, que compôs um cântico, o Cântico das Criaturas, e que ele fala do sol, da lua, das estrelas, da terra, da água, do mar, dos rios, dos animais silvestres, animais domésticos. Eu costumava dizer, quando subia ao Corcovado, ou quando ia ao Pão de Açúcar, eu costumava dizer, se de fato Francisco tivesse conhecido esta maravilha que é o Rio de Janeiro, certamente ele a teria contemplado, a teria mencionado no seu famoso Cântico das Criaturas. Mas essa cidade, que é maravilhosa mesmo, porque dotada dessas belezas naturais que são assim, que enchem os olhos de qualquer um que as vê pela primeira, pela segunda, pela 10ª, pela enésima vez. Que enche os olhos do carioca que a todo dia está deparando com essa beleza, e que enche os olhos daquele que pela primeira vez se depara com a cidade. Mas essa cidade também é uma cidade quebrada. Essa cidade também é uma cidade partida. Essa cidade também é uma cidade onde ainda reina muita desigualdade. É uma cidade que clama a nós, os representantes dos seus cidadãos, que nós trabalhemos e trabalhemos com afinco para diminuir as desigualdades, para diminuir o fosso de desigualdade que existem entre uns e outros. Essa cidade também convive com 8.000 indivíduos, homens e mulheres que moram nas ruas. Essa cidade também convive com o sistema de saúde, e aqui vale um registro, nós abrimos ontem, a nível nacional, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, abrimos a campanha da fraternidade, que vai discutir nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, vai discutir sobre o tema fraternidade e saúde pública, e sobre o lema tirado do livro do Eclesiástico, que a saúde se difunda sobre a terra. Esse é o grande desejo, o grande clamor. Essa cidade tida como maravilhosa, e que verdadeiramente é maravilhosa, precisa ampliar, e tem ampliado o programa de saúde da família, mas precisa ampliar mais. E aqui vai não uma definição, mas um sentimento que eu, como homem público, carrego no meu coração e na minha vida, e que trago nas minhas mãos. É o sentimento de que, por mais que façamos por essa cidade, ainda haveremos de fazer por muito tempo, porque é uma cidade que ficou durante tempo muito largada. Imaginemos que no final do governo passado, nós tínhamos apenas 4, 5% de cobertura do programa de saúde da família no município do Rio de Janeiro. Hoje isto, vereadores, já está ampliado, mas precisamos ampliar mais. Precisamos chegar ao cidadão nos lugares mais recônditos dessa cidade. Cidade esta que ainda convive com valas de proliferação de doenças. Cidade essa que convive ainda com um sistema de transporte que promete melhorias, porque investimentos têm sido feitos, mas que ainda convive com um sistema de transportes que ainda é muito capenga. Seja ele no trem, seja no metrô, seja nas barcas, seja nos ônibus, seja no transporte alternativo. Então, esta cidade que fará no dia 1º de março, na próxima quinta-feira, que fará 447 anos. Essa cidade que nasceu ali nos meados do século XVI, 1565, essa cidade precisa ter dos seus representantes políticos, precisa ter do executivo, precisa ter dos homens e mulheres de bem, precisa ter dos cidadãos uma ocupação responsável, uma representação responsável e uma democracia radicalizada,
para que a gente possa construir uma cidade que diminua o fosso entre uns e outros e que, ao trabalhar os processos democráticos de construção da política verdadeira, da ágora política, daquela onde as pessoas são chamadas a dar a sua contribuição, que a gente possa, nessa discussão, estabelecer uns laços de não somente ter a cidade, o título de cidade maravilhosa, pelas belezas naturais e pela generosidade do seu povo, mas também porque aqui se estabelece uma discussão política que é viável e que traz à população direitos maiores à sua vida. Então, no dia 1º de março, 447 anos de existência da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, para concluir a minha fala, queria fazer um convite. Hoje, no gabinete de todos os vereadores, está chegando um convite do qual eu sou portador, e um convite acrescentado com outro convite meu, convite do nosso mandato. Sou portador do convite do Frei Paulo Roberto Gomes, que é pároco da Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, para que no dia 28 de fevereiro, próxima terça-feira, nós façamos lá na igreja um debate público para discutir os marcos fundacionais da cidade do Rio de Janeiro. Os capuchinhos são os guardiães das relíquias da cidade. Dentro da igreja dos capuchinhos, muitos vereadores sabem, outros não sabem, existe lá dentro da igreja dos capuchinhos a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Eu, durante 10 anos, fui pároco daquela igreja e eu era o guardião dessas relíquias. O marco fundamental, a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro está dentro do templo da igreja dos Capuchinhos. Os restos mortais do fundador Estácio de Sá estão no corredor central, na nave central da igreja dos Capuchinhos. E a imagem de São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, São Sebastião, que é aquele que deu o nome à cidade. A nossa cidade se chama Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Uma imagem trazida por Estácio de Sá em 1565 também se encontra sobre a guardiania dos frades capuchinhos. E no dia 28 de março, nós contamos com a presença de muitas autoridades municipais. O prefeito está convidado, os vereadores todos convidados. É uma sessão cívica, um debate cívico, um debate público, para a gente para a gente falar sobre a história da cidade à luz dos marcos, fundacionais da cidade do Rio de Janeiro. Às 20 horas, na Igreja dos Capuchinhos, no dia 28 de fevereiro, na próxima terça-feira. Confirmadas já a presença de algumas autoridades, dentre elas do secretário de Patrimônio, Washington Fajardo, que nos brindará também com o seu conhecimento, que nos brindará também com a discussão sobre a importância daquilo que é fundacional na cidade do Rio de Janeiro. Até porque nós acreditamos que uma casa se constrói a partir de fundações sólidas. E as fundações da nossa cidade são sólidas. E que, portanto, no dia 28, nós contamos com a presença de todos os vereadores. Todos são muito bem-vindos. E estão recebendo hoje nos seus gabinetes, todos os vereadores recebendo nos seus gabinetes, um convite para que confirmem a sua presença e para que estejam conosco nesse debate. Aqueles que nos acompanham, seja pela TV Câmara, ou seja também aqui pelo plenário da Câmara, assessoria dos vereadores, todos são convidados. Nos dará um imenso prazer de participarem conosco no dia 28, lá na Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na rua Adoc Lobo, 266, na Tijuca. Muito obrigado e vamos em frente, construindo essa cidade que é maravilhosa e que pode ser mais maravilhosa ainda. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa. Eu quero aqui agradecer por tudo, que Deus nos proporcionou nesse ano de 2011 e dizer que, primeiro, também saudar os vascaínos. Eu sei que o David deixou uma tristeza muito grande nos nossos corações flamenguistas, porque aquele jogo ali, meu Deus do céu, aquele gol ali até eu fazia, mas... Não é mesmo, Rubens?
Não é mesmo, vereador Rubens? Até mesmo eu fazia aquele gol, mas deixa para lá, né? Saudações vascaínas. Mas vamos lá, vamos em frente, como disse aqui o meu vereador Raymond. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Eduardo Paes, porque eu estive com ele no mês de janeiro e ele se mostrou bastante interessado, inclusive disse até que iria encaminhar mensagem para esta casa, da criação do Conselho Municipal de Defesa da Mulher. Olha, foi uma luta muito grande da nossa comissão, da qual eu sou presidente, né? Sou presidente aqui da Comissão de Defesa da Mulher na Câmara. O nosso querido vereador Eduardo Moura é o vice-presidente e a Vera Lins é a vogal. Foi uma luta muito grande durante esse tempo todo aqui nesta casa para que esse conselho fosse implementado na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero fazer rapidamente aqui uma recapitalização de tudo que nós passamos, inclusive aqui, lembrando aqui, na verdade, algumas coisas que nós tivemos aqui, infelizmente, a perda de algumas, dentro do Conselho, né, onde o CEDIM, que é o nosso Conselho Estadual, fez aqui um seminário, né, uma conferência estadual, e nessa conferência estadual nós perdemos várias cadeiras. Se eu não me engano, acho que foram 10 cadeiras que nós perdemos. E uma das causas foi exatamente essa, porque nós não tínhamos um conselho municipal no Rio de Janeiro. Então, outros municípios capitalizaram essas vagas como delegados, e o Conselho, e o Rio de Janeiro ficou sem. Então, o prefeito, ele sensibilizou, eu acho que agora o negócio realmente vai surtir efeito. Segundo ele, a mensagem virá para esta casa nesse primeiro semestre, faço votos, e eu tenho certeza que todos os vereadores desta casa irão contribuir com seus votos. E também dizer, e em prol também da Guarda Municipal, porque sou esposa de um guarda municipal, sei dos anseios e dificuldades de todos eles, um salário de R$600, e este ano o prefeito também, parece que se eu não me engano, foi agora no finalzinho desse mês de janeiro, ele mandou um decreto, baixou um decreto, dando vários benefícios para a Guarda Municipal. Eu estive com os guardas numa quinta-feira, lá em Oswaldo Cruz, onde eles comemoraram esses benefícios. Então, o uso da minha palavra aqui, senhor presidente, apenas para esses agradecimentos que eu estou aqui passando. Muitas das vezes vim aqui nessa tribuna para falar, pedir, suplicar, resmungar, reclamar do prefeito no tocante à Guarda Municipal, e muitas das vezes também no tocante ao nosso Conselho Municipal de Defesa da Mulher. E hoje estou aqui apenas para agradecer, porque, segundo as próprias palavras do prefeito, o Conselho realmente vai agora surgir. Agora nós temos voz. O município do Rio de Janeiro dá voz, através desse Conselho, para todas as mulheres, e a implementação também das políticas públicas em defesa da mulher. Hoje, eu tenho certeza que estaremos fazendo muito por todas as mulheres aqui na capital. Tá bom? Então, muito obrigada. Meus pêsames também a todos os flamenguistas, do qual também eu faço parte. Infelizmente, ontem foi uma derrota muito triste. E muito obrigada, então, pela atenção. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. A sessão está suspensa. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste,
A sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. Existe matéria a ser apreciada no prolongamento do grande expediente, porém, no livro de presenças constam apenas 19 vereadores, portanto, não há quórum para deliberar, e presente no plenário apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores. E também não há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, a pedido do nobre vereador Tio Carlos, a solicitação do nominal das presenças no plenário. Além do vereador Paulo Messina, preside a sessão, vereador Paulo Pinheiro, vereadora Tereza Berg, vereador Tio Carlos, vereador Edson da Creatinina, doutor Edson da Creatinina, vereadora Sônia Rabelo e vereador Raimon. 7. A presidente, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira, próxima terça-feira, dia 28, às 14 horas. O tempo destinado à ordem do dia fica reservada para eleição dos membros das comissões permanentes. Está encerrada a sessão.